Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Vamos aí, vamos. Eu até pensei, estava aqui pensando e disse, rapaz, a banca Selecon, ela gosta muito de cobrar prazos. Então, eu vou fazer isso. Eu vou começar por essa lei, a Lei 360, Lei Complementar 360, que é o sistema de proteção. Então, eu elaborei umas questões só com os prazos, trazendo só os prazos da lei. Trouxe 20 questões. Então, caso você tenha interesse de adquirir o nosso curso, eu vou deixar aqui o link do nosso curso completo com aulas e PDFs. As questões eu estou respondendo aqui no meu canal, então você não vai ficar desassistido de questões. Então, toda semana eu estou aqui trazendo questões das leis específicas da PM de Sergipe, como eu estou trazendo essa hoje, né? Então, hoje a gente está tendo essa aula gravada, certo? Porque hoje à noite, agora, nesse momento que você está assistindo essa aula, eu estou dando aula presencial, foi por isso que eu gravei ela aqui. Mas amanhã, quinta-feira, dia 28, às 19h27, nós também teremos aula. Eu vou trazer questões também amanhã. Amanhã eu vou trazer ali uma porradinha de questões para a gente responder. Então, você que adquiriu o meu curso, ou vai adquirir meu curso, não se preocupe, porque questões você vai ter aqui no meu canal. Você adquire o conteúdo, adquire o PDF, né? E as questões você trabalha comigo. É até melhor, porque aqui eu posso explicar para você. Porque tem termos que é mais, vamos dizer assim, são termos muito específicos. Então, eu vou mostrar para você que aqui, você respondendo questões aqui comigo, fica mais prático. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu só organizar para a gente dar o início. Então, vamos lá. Olha só. Respondendo questões comentou. Então, eu trouxe aqui, ó, questões elaboradas com prazos, idades e porcentagens sobre a Lei Complementar 360 de 31 de janeiro de 2022. Então, vamos lá. Primeira questão, lembre-se, vai ser uma aula rápida porque só são prazos. Então, aqui, eu sempre vou explicar alguma coisinha se tiver alguma observação a fazer, ó. Qual o prazo para a declaração de beneficiários ser feita após a publicação da Lei Complementar número 360? Veja, bem tranquilo aqui, 6 meses. Agora, deixa eu explicar. Você, quando ingressar na Polícia Militar de Sergipe, você vai ter um prazo de 6 meses para declarar quem são seus beneficiários, quem são seus dependentes. Quando você ingressar, vão pedir para você certidão de casamento, certidão de nascimento. Aí você pode ficar com a dúvida, professor, mas se por acaso depois que eu ingressar tiver um filho, não tem problema. Você pega a certidão de nascimento dele e leva para o órgão de recursos humanos, para o setor de recursos humanos da Polícia Militar. Casou, pega a certidão de óbito e vai... certidão, porque termina sendo a mesma coisa, né? Pega a certidão de casamento e leva lá para o órgão de departamento de pessoal da polícia. Então, essa é a pergunta aqui. Então, vai ser dessa forma, certo? Eu não vou só marcar a alternativa. Eu vou explicar mais ou menos o que gera esse prazo. Tá legal? Tá comigo? Então, vamos lá. Segunda questão. Qual o prazo para alteração de alíquotas de contribuição para a pensão? Olha só, qual vai ser o prazo? 1º de janeiro de 2025. Então, agora, em 1º de janeiro de 2025, porque existe uma lei, deixa eu explicar agora como foi. Existe uma lei de 2019, que foi uma lei da época do governo de Bolsonaro, que era para aumentar o tempo de serviço. Então, a gente aumentou o tempo de serviço para 35 anos, igualou o tempo de serviço de homem e de mulher, que era diferente, e também trouxe um pedágio para quem já estava na corporação, de 17%, que inclusive eu trouxe uma questão. Aí trouxe duas alíquotas, de 9,5% e depois aumentava para 10,5%, que é a contribuição que vai ser descontada todo mês da sua remuneração. Então, atualmente, quando você ingressar, você como aluno, você vai ter que ser descontado da sua remuneração exatamente o quê? Do seu subsídio, né? Quando eu falar subsídio e remuneração, é a mesma coisa, certo? Para aqui, para esse ponto, para essa aula. Aí veja, vai ser descontado 10,5%, mas a partir do ano que vem, a lei autoriza que esse aumento vá para além. Então eu acredito que vai ali para uns 12%, 12,5%. Vai ser mais ou menos esse valor. Vamos aguardar. Depois eu acredito que você já vai estar na Polícia Militar, você me avisa quanto foi, tá certo? Porque eu não vou ficar acompanhando para saber. Porque para mim não termina não interessando muito mais, porque é da Polícia Militar de Sergipe. Como eu sou daqui de Alagoas, eu termino depois não procurando mais saber quanto é. Mas você vai me avisar, tá já? Então vamos lá. Próxima questão. Olha aqui, aí ele fala aqui, ó. Qual a alíquota de contribuição do militar a partir do dia 1º de janeiro de 2021?
Olha aí. Antes era até 1º de janeiro de 2021 era 9,5%, mas agora é 10,5%. Como a banca cobra prazo, porcentagem, é por isso que eu estou trazendo isso. Sim, outra coisa, o material de apoio está aqui na descrição também. Essas questões eu vou deixar aqui na descrição, certo? Só que eu vou fazer uma observação. Essas questões não vai dar para você selecionar e copiar. É para você imprimir e deixar guardadinho na sua casa. Ah, professor, por que isso? Para manter os direitos autorais, né? Claro, manter os direitos autorais. Ah, porque senão o cara vai fazer como fizeram na PM de Pernambuco. Pegaram minhas questões e eu só vi minhas questões rolando aí no nome de outros professores. Aí não acho justo, entendeu? Eu quero usar umas questões de outros professores, pelo menos vamos honrar a fonte, né? Vamos aí honrar a fonte, beleza? Então, olha lá. Até que idade, cuidado aqui, viu? Olha a pegadinha boa. Até que idade máxima o filho do militar pode ser considerado dependente para fins de pensão militar? Qual é a idade máxima? Lembre-se, idade máxima é 24 anos. Por quê? Se ele for universitário. É a idade máxima. Se ele não for universitário, 21 anos. Então, como ele pediu a idade máxima, 24 anos. Uma pegadinha boa essa, viu? Muita gente podia ficar tentado em marcar 21, mas a banca pediu idade máxima, 24 anos. Beleza? Como ele não falou se era universitário ou não, eu estou explicando. Por quê? Filho de militar, ele vai ser dependente até os 21 anos. Se o militar falecer, morrer, mas se ele for universitário, ele permanece recebendo a pensão do militar até os 24 anos. Qual o prazo para um dependente solicitar a pensão militar após o falecimento do militar? Olha só. Qual o prazo? 30 dias. 30 dias. Né? É o prazo da lei para você solicitar. Claro, por quê? Porque a pessoa vai ficar... Por que 30 dias? Porque é exatamente o período que para o cara receber remuneração. Porque o cara não vai ficar sem viver, né? Porque possivelmente, se é dependente, se é beneficiário, vai precisar do dinheiro. Então, por isso que a própria lei já estipula ali um prazo de 30 dias. Qual a idade limite para concessão, né? Para concessão de pensão militar para os filhos ou enteados inválidos? Olha só. Qual a idade limite? Até quantos anos? Qual a idade máxima? Bem tranquilo. Enquanto durar a invalidez. Então, se eu tenho um filho inválido e eu morrer, esse meu filho inválido vai ficar recebendo minha pensão enquanto durar a invalidez. Se a invalidez dele for invalidez permanente, ele vai ficar recebendo até morrer também. Tá joia? Qual a alíquota de contribuição? Estou batendo muito nisso, porque eu já vi várias bancas cobrando essas alíquotas. Porque depois de 2019, todos os estados foram obrigados a criar essa lei de proteção. A gente também aqui foi obrigado também. Então, todos os estados foram obrigados. Aí tem essas porcentagens. Aí os concursos que estão pedindo estão trazendo essas porcentagens. Então, qual é a alíquota de contribuição devida pelos militares a partir de 1º de abril de 2020? 2020. Então, lembre-se que foi a primeira, 9,5%. Depois que foi depois de 2021, 1º de janeiro de 2021, que foi para 10,5%. O prazo para o beneficiário apresentar a defesa após a notificação de irregularidades no pagamento de pensão militar é de quanto tempo? 15 dias. Deixa eu explicar agora isso. Mas antes disso, ó, eu quero que você curta esse vídeo, né? Se ele está sendo, vai agregar valor a você. Curta esse vídeo, compartilha naquele grupo, que eu sei que você tem aquele grupo de estudos da PM de Sergipe. Compartilha lá, só, o professor sempre está fazendo aula aqui, já divulga a minha aula de amanhã. Dá aquela força pro professor, né? Divulga o meu curso, já ajuda, né? Seria uma mão lavando a outra, né? Veja, deixa eu explicar isso daqui. Vamos imaginar que a minha viúva, como eu não tenho, né, posso falar, então eu morri e a viúva ficou com a minha pensão, certo? Só que ela não era minha esposa. O que aconteceu? Eu tinha chamado ela para fazer umas limpezas aqui em casa. Então ela era minha diarista. E o que aconteceu? Ela começou a vir todo dia fazer limpeza, fazer minha comida, e eu pagava mensal a ela tudo certinho. Quem via de fora achava que ela era minha esposa, namorada, alguma coisa. Quando eu morri, chegaram para ela e disseram assim: olha, pega, dá entrada
no reconhecimento da união estável que eu sou tua testemunha e digo que tu vivia maritalmente com ele. Pode, professor? Pode. Se a pessoa pediu o reconhecimento da união estável, se tiver prova e tudo mais, contas em comum. Então, e outra coisa, eu começava a fazer coisas para ela, assim, pagar uma conta dela, colocar alguma coisa na minha boa vontade, né? A questão da convivência, ela cuidando de mim. Nada sexual, mas só cuidando de mim como pessoa. Então, eu pegava, comprava alguma coisa no nome dela, no meu nome para ela, parcelava alguma, comprava uma geladeira, alguma coisa de presente e aí botava no meu nome. Então, tudo isso serve de prova. Aí você diz, professor, como é que você sabe disso? Porque eu fui conciliador no TRF, naquela questão do INSS. E eu via muito esses casos, que a mulher era a diarista da pessoa que morreu e ela pediu reconhecimento da união estável. E o cara tinha feito tudo isso. Ajudado ela, comprado, feito feira e tudo mais. Isso, os vizinhos viam, então todo mundo achava que eles viviam maritalmente. Então vamos imaginar que a pessoa deu entrada e conseguiu. Só que depois descobriram mais coisas. Os filhos disseram, ó, ela é só diarista. Então houve aí uma dúvida. Então o que é que vai acontecer? O sistema gestor de pensão, né, do sistema de proteção do militar, vai notificar ela dizendo assim, olha, apresente mais provas dizendo que vocês viviam maritalmente e tudo mais. Pronto. Então, primeira coisa que vai acontecer, a pensão vai ser suspensa. Então, teve essa denúncia, teve essa irregularidade, a pensão suspende, essa pessoa vai ser notificada, ela vai ter 15 dias para apresentar a defesa. Então, se ela pegar, a defesa dela não for aceita, corta a pensão. Se for aceita, volta a pensão e ela vai ter direito a receber todos os atrasados que ficou sem receber durante a avaliação. Entendeu? Ficou claro? Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Essa aula não é ao vivo, mas pode deixar aqui nos comentários. Pode deixar elogio, crítica, pode deixar qualquer coisa aqui. E também dúvida no comentário que eu for responder, certo? Ou senão você manda uma mensagem para o meu Instagram, que está aqui, ó, aqui embaixo, aqui nessa linha amarela, tem aí, @Prof. Jean Valnir. Você pode mandar também sua dúvida lá. Tá joia? De boa? Ficou claro? Vamos avançar? Então, olha só. Qual o prazo para transferência para reserva remunerada vigorar de acordo com o estatuto? Porque, veja aqui, essa lei alterou. Inclusive, essa lei, a 360, alterou o estatuto. Aumentou lá o limite de idade para 35 anos. Né? Então, muito cuidado aqui. Que aqui, o prazo é imediato, após a publicação do ato. Pronto. A minha reforma foi publicado, acabou. Eu já vou embora. Eu sou um militar reformado daqui de Alagoas. Entendeu? É imediato. Até que idade o cônjuge ou companheiro de militar pode ser beneficiário de pensão por morte? Olha só, que questão interessante essa. Professor, por que você fez essa pergunta? Porque no INSS existe, de acordo com a idade da beneficiária, ela fica recebendo a pensão durante um tempo. Não sei se você já sabe disso. Houve essa alteração, que foi a reforma da Previdência também em 2019. Então, dependendo da idade, por exemplo, se a pessoa for muito nova, ela só recebe 4 meses. Aí chega um ponto, se não me falha a memória, porque eu já saí faz tempo que eu saí lá do negócio do INSS e terminei esquecendo. Mas, se não me engano, é até 45 anos. Passou de 45 anos é vitalícia. No sistema de proteção militar de Sergipe, não existe isso, essa questão de idade. Então, o que acontece? Não há esse limite. Então, por isso que aqui é a letra D. Tá joia? Vamos lá, vamos avançar. Questão 11. De acordo com a Lei Complementar número 360, a contribuição mensal para o custeio de pensão militar e da inatividade dos militares é 9,5% a partir do dia 1º de abril de 2025. Qual o prazo máximo para alteração das alíquotas de contribuição? Olha, aqui eu trouxe quando é que vai ser. Eu falei o quê? Que era janeiro do ano que vem. Então, seria aqui 1º de janeiro de 2025. A banca, eu já vi a banca cobrando prazos. Então, foi por isso que eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês. Qual é o prazo de tempo para um servidor militar que não completou os 30 anos? Lembre que essa lei de 2019, né? Por isso que ela aqui é de 2019, ela aumentou para quem era militar
Antes era 30 anos, homem, e 25 anos, mulher. Então era assim que funcionava. 30 anos, se eu homem, aí eu ia dizer, se eu fosse homem. Então, olha só. Então, 30 anos, homem, já ia para a reserva remunerada. E 25 anos, mulher. Agora não, é 35 anos, todo mundo, homem e mulher, independente. Só que quem era militar em 2019, até dia 31 de dezembro de 2019, que não completou os 30 anos, eu, por exemplo, que eu não, quando eu estava na ativa, eu tinha que cumprir o quê? 17% do tempo que me restava. Então eu tinha que trabalhar, pegar o tempo que me faltava e calcular 17% e ter que trabalhar mais. Então, por isso que a resposta aqui é 17%. A gente chama isso de pedágio. Isso é chamado de pedágio, certo? Chamado de pedágio. Tá joia? Vamos lá. O militar estadual que se transferir para a reserva remunerada pode optar por permanecer em atividade até completar o tempo exigido, que é os 70 anos, né? Lembra que até aquela questão da convocação, o cara pode ficar lá, é o chamado de abono permanência, né? Abono permanência. Qual o valor do abono permanência que ele pode receber? É equivalente à contribuição. Então, ele vai pegar, permanecer, recebendo aquele valor da contribuição, os 10,5%. Então, ele vai receber 10,5% a mais para continuar trabalhando. Então, por isso que aqui é a letra C, certo? Letra C. Equivalente à sua contribuição. Então, eu vou permanecer. Então, beleza, eu permaneço. E eu, consequentemente, vou pegar 10% e meio da minha remuneração e vou ficar recebendo isso aí, em cima disso. Porque eu não tenho essa opção de permanecer, certo? Muitos militares, assim, aqui mesmo em Alagoas tem essa possibilidade, mas eu não estou vendo muitos militares permanecendo. Eu estou vendo, até eu tô achando até estranho. Muitos militares estão completando seu tempo de serviço e estão, ó, indo embora, né? Normalmente são os militares que têm, assim... Muitos militares têm a sua... A gente chama isso aqui de viração. Tem militares que têm sua viração, tem outras atividades extra-quartel. Isso é muito importante, viu, meu aluno? Quando você ingressar, sempre tente buscar alguma coisa extra-quartel. Fazer uma faculdade, de repente abrir um negócio. Não no seu nome, mas você pode ali abrir no nome da sua esposa e ficar ali na sua folga trabalhando. Tranquilo, né? Gerindo o negócio da sua esposa lá. Entendeu? Do filho, sei lá. Pra quê? Para não acontecer, deixa eu dizer a você o que estava acontecendo. Os militares mais antigos, quando estavam indo para a reserva remunerada, estavam adoecendo. Pois é. Estavam com depressão, estavam adoecendo, tinha situações que, infelizmente, tiravam suas próprias vidas. Por quê? Porque não tinha nada, a vida dele foi quartel. Então, quando saiu, ficava ali, ó, perdido. Para você ter ideia, eu lembro como hoje, tinha militares que iam para a reserva remunerada que todo dia estavam no quartel. Ia de agasalho vermelho, eu lembro como hoje, ia de agasalho vermelho e ficava lá na recepção do quartel amanhã todo dia e depois ia para casa. Conversando com outro e tal, entendeu? Por quê? Porque não tinha outra coisa para fazer. Então, muitos militares aí criaram, para você ter ideia, teve que criar um programa de acompanhamento para a reserva, ou seja, aqueles militares que estavam perto de ir para a reserva começavam a fazer algumas atividades, ensinar alguma coisa, para que o cara tivesse alguma coisa depois que saísse. Ainda bem que melhorou isso, porque isso era mais com o pessoal mais antigo. E não tinha também essa questão de escolaridade e tudo mais. Então, esse programa dava cursos e tudo mais, certo? Então, a dica que eu dou é essa. Quando ingressar, procura fazer outras coisas, ocupar a mente com outras coisas, não ficar só pensando em uma coisa só, entendeu? Então, vamos seguir. Questão 14. Qual o prazo máximo, qual o prazo para o beneficiário, após a cessação do direito de pensão, ser notificado? Olha só. Então, entenda que o cara teve a cessação. Lembra? O cara não foi aceito aquela questão lá do tiozinho com a menina que fazia a limpeza da casa dele. Foi cancelado. Foi cancelado, ali foi cancelado, acabou. Então, qual o prazo que vai ser notificado a pessoa dizendo assim, olha, foi cancelado teu benefício? Imediato, pessoal. É imediato. Agora, se foi aceito, volta, é reestabelecido e todos atrasados ela tem direito de receber. Para a concessão da pensão por morte, o prazo de requerimento do dependente maior de 16 anos, cuidado, que tem o maior de 16 anos e menor de 16 anos. Maior de 16 anos é de, olha só, qual o prazo? Então vamos lá, 30 dias. 30 dias.
Quando é menor de 16 anos, só começa a contar quando for a partir dos 16. Então, vamos lá, o menor de 16 anos. Quando ele completar 16, é que começa a contar o prazo. Certo? Em relação ao militar estadual, a perda da condição de segurado, entre outras hipóteses, ocorre após o quê? Então, veja, eu tenho várias hipóteses onde o militar vai perder a condição de ser segurado. Eu tenho as situações de perda de ser segurado e as situações de perda de ser beneficiário. Está na lei. Nesse caso, além de outras hipóteses, dessas daqui é contar do falecimento. Certo? Contando do falecimento. O cara morreu, perdeu a condição de beneficiário. Aí só tem várias hipóteses. Quando é extraviado, quando é desertor, né? Quando a defesa apresentada pelo beneficiário for considerada insuficiente, o benefício será o quê? Suspenso, cancelado, mantido ou reajustado? Vai ser cancelado, né? A gente já falou sobre isso. Já falamos sobre isso. Segundo a Lei Complementar 360, em qual situação a pensão do militar por morte será paga com efeitos retroativos à data do óbito? Olha que interessante. Efeitos retroativos à data do óbito. Vamos lá. Quando o requerimento for feito pelo dependente maior de 16 anos de idade dentro do prazo de 30 dias após o óbito, não. Nesse caso, vai ser a partir do óbito, né? Não é retroativo. Quando o requerimento... aliás, vai ser da data do óbito, ou seja, não foi 30 dias, então ele vai receber 30 dias anteriores. Retroage, perdão, foi falha minha. Retroage a data do óbito. Quando o requerimento for feito pelo dependente menor de 16 anos de idade até 30 dias após completar essa idade, também vai retroagir. Todos os benefícios aqui vão retroagir a data do óbito. Porque, entenda, o requerimento ele vai ter um tempo para ser avaliado, entendeu? Vamos imaginar que vai ser de 2 meses. Então, essa pessoa, né, o beneficiário, vai ter direito de receber da data do óbito. Retroage, claro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. O meu pedido de reforma foi retroativo à data que eu tive a minha lesão. Ou seja, há 6 anos atrás. Então, eu vou receber todos os benefícios de 5 anos atrás. Porque prescreve, entendeu? O prazo de prescrição é de 5 anos. Então, eu vou perder exatamente 1 ano. Mas, pelo menos, já vou ganhar ali alguma coisa. Beleza? Retroage. Aí, quando o requerimento for feito dentro do prazo estabelecido para dependência conforme a lei, que são os 30 dias, também vai retroagir. Então, todas as alternativas acima. Então, todas as hipóteses, as 3, todos os benefícios vão retroagir à data do óbito. É a coisa mais lógica. Questão 19. Qual é o prazo estabelecido para que o beneficiário apresente defesa após ser notificado por irregularidades na concessão e manutenção dos benefícios? Eita, terminei repetindo aqui, ó. Foi uma das primeiras que a gente viu, eu terminei repetindo aqui, que foi o prazo de 15 dias. Só que eu perguntei de outra maneira, né? Vamos lá. E a questão 20, qual é o limite de idade para que os filhos ou enteados possam continuar recebendo pensão militar? Olha agora. Caso não sejam estudantes universitários. Entendeu? Caso não sejam estudantes universitários. 21 anos. Beleza? Tranquilidade, de boa. Então, fechou aqui. Trouxe 20 questõezinhas só para você praticar aí e guardar para a sua revisão de véspera. Lembrando que essas coisinhas assim, é bom sempre dar uma revisada ali na última semana. Beleza? Então, só para lembrar, compartilhe essa aula naqueles grupos de estudo da PM de Sergipe. Curta esse vídeo e qualquer dúvida me procura ou aqui nos comentários ou no meu Instagram. E demais, quem tiver interesse no meu curso, eu tô com ele aqui, ó. Tem um primeiro link aqui da descrição, é o meu curso completo com todas as leis específicas da PM de Sergipe, aula trazendo experiência do meu dia a dia de 26 anos de militar. Então, sempre eu estou trazendo ali. E eu tenho vários feedbacks positivos. Quem já assistiu às minhas aulas, inclusive eu lanço aqui algumas aulas no meu canal do YouTube, dá uma procurada por aqui, que eu tenho muitas aulas falando dessas leis. Então, primeiro, dá uma assistida. Se você gostar, você adquire meu curso, está com preço super acessível. Divide ali uma porrada de vezes ainda. Beleza? Então, qualquer coisa, tamo às ordens. Minha continência e respeito a você. Tamo junto. Até a próxima.